Bem, né? Como você sabe, vocês já têm me acompanhado, né? Aqui não tem edição, aqui não tem nada, né? Aqui eu falo aquilo que vem na minha mente aqui. E eu, de vez em quando, eu leio alguns trechos aqui, tá? E assim, pessoal, tava lendo, tava vendo, né? Não lendo não, vendo uma entrevista do jogador Marcelinho Carioca, em que ele falou que o sonho dele era ser jogador de futebol, né? E jogar no Flamengo, tal, e que o pai dele um dia pudesse ver isso se realizar, né? E mais tarde isso se cumpriu, né? O pai dele virou, eu acho que trabalhava ali na Gávea, interno ali e tal, e teve a oportunidade de ver seu filho no Maracanã jogando, né? Eu acho que ele era copeiro alguma coisa, ou roupeiro, né? Perdão. E viu o jogador Marcelinho Carioca, né? Espontando aí pro mundo. O maior batedor de falta de todos os tempos, sabe? Nunca vi um cara para bater falta igual a Marcelinho Carioca. Infelizmente, como Alex e Djalminha também, eles não foram para uma Copa do Mundo, né? É como ele mesmo disse, tá entre o grupo, né? Era algo real, mas ser titular era opcional, aí dependia do técnico. Mas só que os técnicos não levou, nenhum técnico levou ele, sabe? E ele não disputou nenhuma Copa do Mundo, assim como Alex de Souza, assim como o Djalminha. Mas se trata de um grande jogador, do maior batedor de falta de todos os tempos. Isso é inquestionável, sabe? Nem David Beckham, sabe? Tinha a facilidade de bater na bola como o Marcelinho Carioca. E aí o que foi que aconteceu? O Marcelinho, ele é cria do Flamengo. E aí o Flamengo, assim, uma crise, alguma coisa, tentando pagar algum dinheiro, alguns jogadores de ponta, né? Viu em Marcelinho, que era uma joia promissora, né? A vida dele aí pro Corinthians. E ele falou que ele não queria sair. Ele não quer sair do Flamengo. Mas as pessoas forçaram a barra, mas forçaram o tanto que deu à luz essa ruptura de Marcelinho deixar o Flamengo e se deslocar, né? Forçosamente, contra sua vontade, pro Corinthians, o que deixou Marcelinho realmente extremamente chateado. Ele falou nunca mais volto no Flamengo. Mas aquele nascimento ali, né? Aquela aquela ida de Marcelo Carioca pro Corinthians, né? Ele sendo do Flamengo indo pro Corinthians, é ali no Corinthians que Marcelinho vai criar a maior história de vida futebolística de sua vida. Ali ele vai ganhar títulos, ali ele vai fazer gols de falta inacreditáveis, sabe? Ali ele vai, assim, ser reconhecido nacionalmente, né? Receber até um título chamado de Pé de Anjo. E ali ele falou assim, pô, vocês viram, né? Eu não queria sair, mas os dirigentes, eles me forçaram tanto que acabaram me beneficiando e eu sem entender nada. Vocês estão entendendo a mensagem? Preste bem atenção aqui que eu vou ler um trecho aqui, ó. Eu gosto, eu gosto de ler. Então vamos lá. Eu ouvia e aprendia, enquanto ele habilidosamente apresentava suas criaturas favoritas, tanto vivas quanto mortas, através de relatos fascinantes e poucos conhecidos, citações que o ajudavam a enfocar o tema mais urgente de então, que todos tinham mais capacidade de que a necessária para transformarmos nossas vidas, melhorando-as, e que Deus jamais nos colocará em um buraco do qual não pudéssemos sair. E se nós havíamos prendido
a nos, se nós estivesse prendido a nós mesmos em uma prisão de fracasso, o autocomiseração, éramos os únicos carcereiros, tínhamos a única chave existente que conduzia à nossa liberdade. Falava de nosso medo, falava de nosso medo de nos arriscarmos, de nos aventurarmos em empreendimentos e territórios desconhecidos. Observe que o autor aqui está dizendo assim, ó, que falava de nosso, falava de nosso medo, no caso, né? Falava de nosso medo. E ele fala assim que deveríamos nos arriscar mais e nos aventurar mais em empreendimento, em território desconhecido, e de como até aquele pouco que arriscavam o futuro a fim de avançarem, ainda achavam necessário lutar constantemente contra o impulso forte de voltarem em fuga para o seu útero, conhecido anteriormente de segurança. Por mais destituída de atrativos que houvesse sido sua existência anterior, Simon fazia ver que Abraham Maslow, um dos maiores psicólogos da América, havia chamado isso de complexo de Jonas, o desejo inato de esconder-se contra a possibilidade do fracasso, ou seja, tentar voltar, né? Aquele cara que vai para um mundo desconhecido, um território, e ele tem medo, ele teme, sabe, o futuro. É aquele cara que se assusta se assombra com muita coisa, sabe? E aí ele acaba voltando, né, para dentro, a síndrome joaninha, ou seja, o complexo de Jonas. E aí ele volta, né, para dentro da barriga da mãe para se proteger. Então uma pessoa dessa aí, minha irmã, ela nunca vai nascer de novo, sabe? Porque uma pessoa medrosa, ela nunca vai dar um passo, né, por conta do medo do fracasso. E é isso aqui que esse autor está nos ensinando. Veja bem, ele acreditava muito em tomar decisões e em seguida queimar as pontes após atravessá-las, de modo que fosse preciso ir em frente. E contou como Alexandre o Grande, certa feita, encontrou situações assim. Parece que o grande general estava a ponto de encabeçar seu exército contra um adversário poderoso, cujos homens em número superavam de muito os de Alexandre. Devido às probabilidades maiores contra eles, os componentes de seu exército tinham demonstrado pouco entusiasmo pela batalha próxima ao partirem em barcos à vela para que receava que seria o fim de sua última vida. Quando Alexandre finalmente desembarcou homens e equipamento na praia inimiga, ele deu ordem para todos os navios fossem incendiados, queimados. Tá entendendo? Ou seja, Alexandre ele era tão gigante, ele era tão assim, fora de série, era um militar tão extremamente capacitado que ele era assim, ele tomava decisões, sabe? Ele era assim, destemido. Então, ele ia nas embarcações dele, quando ele atracasse lá né, já em território inimigo, o que ele fazia? Ele queimava as embarcações dele, sabe? Ele queimava. Muito por conta para não deixar ninguém voltar. E também ele tinha algo que era realmente incrível. Ele falava assim, ó, nós voltaremos nas embarcações inimigas. Tá entendendo? Porque ele estava ali para conquistar, tá entendendo? E ninguém podia voltar atrás. A Bíblia diz que Deus ele não tem prazer no covarde, naquele que volta atrás. Tá entendendo? Muitas vezes a sua vitória tá fora
Muitas vezes sua vitória está em Angola, muitas vezes sua vitória está em outro estado, muitas vezes sua vitória está nos Estados Unidos, está na França, no Canadá, na Europa, tá entendendo? Está em outro país. Mas o seu medo permitiu que você ficasse aí, se autocomiseravelmente se condenando, né? Mas na verdade, você tomou a decisão de Jonas de voltar atrás, a barriga do conforto da mãe. Tá entendendo? É-vos necessário nascer de novo, ou seja, vocês têm que nascer de novo. E como é que você vai nascer de novo? Você vai nascer, meu irmão, enfrentando seus obstáculos, sabe? Suas guerras, né? Desbravando novos horizontes, né? Desbravando novas terras. O Brasil foi descoberto assim, meu irmão, onde Bandeirantes saiu aí pela Mata Fechada, desbravando o Brasil, e temos o quinto maior território do mundo e o primeiro da América Latina e América do Sul, pô. Muito por conta de quem? Dos desbravadores chamados de quê? Bandeirantes. Entendeu? Esses caras aí foram incríveis para demarcar a extensão territorial do Brasil. Os caras se a mata fechada aí, meu irmão, sem conhecer nada, e aí um abraço. E hoje nós temos um Brasil bem delineado, muito por conta, cheio de cultura, um país intercontinental, muito por conta, né? O Brasil só perde para a Rússia, que é o maior país do mundo em extensão territorial, Canadá, né? Perde também para a China e para os Estados Unidos, que são um pouquinho só maior que o Brasil. Tá entendendo? O Brasil é o quinto maior país do mundo, em extensão territorial, de tamanho. Esse colosso gigante aí que é o Brasil. Então, pessoal, assim que acontece. Observe que esse autor também, ele nos ensinou algo muito interessante aqui no capítulo que eu vou ler agora. Por que você não se demite? Os direitos autorais do livro já são 4 vezes maiores do que o seu salário. Tá entendendo? Ou seja, esse livro falou muito forte comigo. Esse livro tava assim, sabe? Assim, jogar, eu gosto de ler, né? Aí esse livro tava jogado lá, lascado e tal. E eu aí fui lá e peguei. Ele tava. Ele é um livro que nem na metade ele tá. Ele é menos da metade, sabe? Ele realmente perdeu uma boa parte dele, mas o que Deus queria falar para mim, Deus falou através desse livro. Em que para a gente perder o medo, sabe? E enfrentar novos horizontes. Porque é se deslocando que você vai se encontrar, é se deslocando que você vai se achar. É se deslocando que você vai conseguir abrir as chaves que só você pode abrir em qualquer lugar do mundo. Mano. Ninguém mais pode fazer isso aí por você, sabe? E é assim, é de suma importância, sabe? A pessoa perder o medo do amanhã. O medo, tem gente que sobrevive com quase nada e não tem medo de viver. Enquanto tem gente que tem dom, talento e está enterrando os dons e talentos muito por conta. Já, como já não bastasse a religião, né? A religião você chega lá, fica confinado entre 4 paredes, gasta um bom tempo ali, né? Vocês ficam ali achando que está agradando a Deus e enterrando seus talentos ali, como já falei o que a vocês, né? O que foi que Jesus fez com Pedro? Jesus deu uma nova visão, deu um novo rumo. Jesus, ele libertou Pedro. Por quê? Porque o pai de Pedro era pescador. Porque o avô de Pedro foi pescador. Porque o bisavô de Pedro foi pescador. E o tataravô de Pedro foi pescador. Tá entendendo? Então o tataravô de Pedro foi pescador. O bisavô foi pescador. O pai de Pedro foi pescador e potencialmente Pedro ia morrer pescador. E seu filho ia ser pescador também, ou seja, eles não tinham visão. Era melhor ter pouco peixe na mão do que arriscar, sabe? Em outro mundo, em outra área, em outro campo, desbravar outros territórios.
ver outros horizontes. Então Jesus pegou Pedro e tirou Pedro dessa. E muitas vezes quando Deus pega e desloca você de um lugar para o outro, claro, né, que vai dar medo, mas a sua história, a minha história, a história de muita gente é construída assim. Como eu já falei a você, tem, tem muita gente que eles não são norte-americanos, mas se encontraram nos Estados Unidos. Inclusive, muita gente que colocou medalha no cartel dos Estados Unidos ali, eles são filhos de imigrantes, eles não são norte-americanos de essência, sabe? A mesma coisa aquela seleção francesa, quem deu o campeão, o campeonato mundial de 98 foi os filhos de imigrantes, não foram franceses de origem. E agora, nessa última Copa do Mundo aí, que foi 2018, quem deu a vitória à França também foram filhos de imigrantes, foram africanos, pessoas que em algum momento os pais se deslocaram e foram morar na França. E os filhos passaram a ser jogadores, estudaram, tiveram boa, sabe? Eu conheci um rapaz, né, um espanhol, né, o cara pinta assim e tal, o cara trabalhava na França, porque a Europa é toda conectada, sabe, uma na outra. É tipo esse Brasil aqui, sabe? É como o Brasil fosse vários países aqui. A Europa é mais ou menos isso aí, é um pertinho do outro. Pô, você tá na Alemanha, tá em Portugal, Espanha e Portugal praticamente são gêmeas, né? Esses dois países ibéricos aí. Então, pessoal, assim, Marcelinho Carioca, ele na verdade achou que aquela situação ali, né, em que praticamente ele estava sendo expulso do Flamengo, né, praticamente expulso, foi o que gerou benefícios para ele lá na frente, onde ele se tornou o ídolo, né, do Flamengo, ou do Corinthians, perdão. Ele sai do Flamengo e se torna ídolo no Corinthians. E ele não queria sair do Flamengo, mas ele foi forçado. E muitas vezes a gente não quer sair daquele lugar, tal, mas as situações elas vão ficando, sabe, cada vez mais acirrada, mais apertada, vai se afunilando. E é obrigado a você sair. De um jeito ou de outro você vai sair. Você vai ter que nascer de novo para se encontrar. Você não pode partir desse mundo sem entregar aquilo que Deus te deu aqui na Terra para que você entregue à humanidade. Muitas vezes você nasceu para ser cantor, jogador, sabe, poeta, humorista, tal, mas claro que dentro de uma religião você vai ser restringido, sufocado para não entregar seus dons e seu talento, porque tudo lá é do diabo, sabe? Mas hoje em dia, com a acessão aí do YouTuber, hoje em dia qualquer pessoa, meu irmão, pode expressar seus dons e talentos aí, sabe? E o YouTube tem salvado muita gente, sabe? Deus usou em 2005 aqueles três jovens, né, os criadores do YouTube, que hoje realmente nós estamos vendo grandes resultados aí. YouTubers tirando as pessoas do anonimato e fazendo com que ela expresse aí todos os seus dons, todos os seus talentos, todo o seu potencial, né? Tá entendendo? Então, muitas vezes, irmão, é necessário nascer de novo. E para nascer de novo dói. O que não pode é você, né, fazer igual a Jona, tentar voltar para a barriga da mãe, sabe? Do conforto e ficar ali naquele mundinho de miséria ali, sabe? Então, que Deus continue te abençoando. Lembre-se, não tenha medo de mudar, tenha medo de ficar na mesma. Tá entendendo? Que Deus continue te abençoando.